Fala galera, Guilherme Capão na rede para falar de futebol de verdade. Está começando mais um Semana Colorada. Eu tô em débito com os colorados porque na semana passada eu não fiz nos jogos contra o Nacional no Uruguai e contra o Mirassol, por motivos de que eu não dei conta. Eu não fiz gestão do meu tempo, não deu certo, não consegui gravar e acabou passando. Mas enfim, os resultados estão aqui e vamos falar do que recém aconteceu nessa semana. Roda a vinheta. Bom, vamos lá. Na semana passada, o Inter fez esses jogos que eu falei que eu não complementei, mas eles são importantes para a próxima semana principalmente. Então a gente vai dar uma passeada. Na semana passada o Inter venceu o Nacional fora de casa, meio que encaminhou a classificação na Libertadores e também empatou com o Mirassol pelo Brasileiro, jogo duro. E nessa semana agora, que é a que eu vou falar de verdade, o Inter venceu o Maracanã, fez o seu dever de casa, foi lá na Copa do Brasil, num jogo atípico, do ponto de vista de que o Inter errou 3 pênaltis no mesmo jogo. Impressionante, olha, eu acho que eu nunca vi isso na minha vida. Se eu não me engano, teve um jogador chamado Palermo, que ele fez isso uma vez, ele errou 3 pênaltis no mesmo jogo, e o Inter repetiu o feito. Apesar disso, o placar fala por si só. O Inter faz um jogo até mais sólido, né, do que fez no próprio Beira-Rio, onde tinha aquele anseio de repente pela goleada, então não pôde deixar de levar o jogo fora de casa a sério, porque em casa tinha feito um placar magrinho, só fez 1-0. Lá o Inter fez o seu dever de casa, né, cumpriu com o 3-0, faz um jogo assim, bom, né? Um jogo bom, consegue ter bons números de posse de bola, bons números de finalização principalmente, né? E consegue imprimir um volume que até mesmo no Beira-Rio não conseguiu converter como converteu lá. Pô, se faz os pênaltis, né? Seria, imagina, 6-0, teria feito um volume muito maior. O Inter avança na Copa do Brasil, diferentemente do rival, e, enfim, leva aí uma competição que é importante financeiramente também, né? Entraram alguns milhões aí na conta do Inter, que sempre está precisando aí dessa questão do dinheiro. Então resolve 2 problemas aí nessa quinta-feira passada, no dia 22, vencendo por 3-0 o Maracanã. Jogo tranquilo, esperava-se que fosse tranquilo e o Inter liquidou a fatura, né? Colocou o Maracanã no seu lugar. Virando a página para o jogo que eu acho que a gente mais vai ter o que falar. Vocês viram que eu falei meio rápido do jogo contra o Maracanã? Porque eu acho muito importante esse jogo que aconteceu contra o Sport. Hoje, o jogo aconteceu hoje, estou gravando no domingo, 10 da noite, e o jogo aconteceu hoje. Contra o Sport, o Inter empatou, 1-1, tá aqui o resultado. Enfim, de novo o Inter toma gol cedo, de novo o Inter consegue imprimir volume sobre o seu adversário, mas de novo o futebol não permitiu que o Inter virasse, que o Inter revertesse um placar que começou tão cedo. O Inter, com 7 minutos, dá uma bagunça ali na zaga, acaba tomando o gol, né? E ali no primeiro tempo mesmo, após tomar o gol, já consegue imprimir um volume para cima do Sport. Cria chances, apesar de um time bem mexido, né? Um time com Luca, um time com bastante gurizada, muito menino novo jogando. A parte da defesa também era Cleiton Sampaio e Juninho, então não tinham ali os seus titulares. Assim, Bernabé jogou, por exemplo, então dá para dizer que era um time misto. Porém, o Inter, de novo, precisou desse gol para acordar. O Thiago Maia fala na entrevista, no intervalo, que isso não pode acontecer e isso demonstra uma ciência dos jogadores em reparar esse padrão de que o Inter vinha tomando gols no início do jogo e daí depois sai para buscar. Foi assim contra vários times, Juventude, Nacional do Uruguai dentro da sua casa. Então são jogos que o Inter toma um gol e depois vai buscar. Nesses 2 jogos, por exemplo, o Inter conseguiu virar para cima do Juventude, outro o Inter conseguiu só empatar contra o Nacional, que chegou a estar 3-0. Então, essa oscilação não é positiva para o Inter, porque não vai levar o Inter para onde ele quer. E a gente vê esse padrão se repetindo. Toma um gol cedo, entra desligado, né? Isso nada mais é do que entrar desligado, entrar, né, permitindo que o adversário tome as ações e depois sai para cima. Ali no primeiro tempo mesmo, a gente já vê o Inter demonstrando, somos melhores do que o Sport e a partir de agora o panorama do jogo é esse. A gente atacando e o Sport defendendo. Ficou claro para quem assistiu o jogo. Porém,
É futebol, gente. É futebol, é 11 contra 11. O esporte usa dos seus artifícios de tentar sair nas escapadas, consegue sustentar aquela pressão do primeiro tempo e vai para o intervalo vencendo, né, por 1-0. E isso já traz de novo aquela carga, aquela tensão emocional para o jogo. Era um jogo, por exemplo, que se o Inter tivesse uma solidez maior, o Inter poderia de repente conduzir o jogo de forma mais tranquila com os seus reservas. Mas enfim, não foi o que aconteceu. Era um jogo que o Inter precisava contar só com os reservas e não pôde, porque saiu perdendo. Virando para o segundo tempo, o Inter volta e já de cara faz o seu gol. Um golaço, inclusive, do Gustavo Prado. Esse menino é bem funcional, ele vem sendo bem útil para o Inter. Quando o Gabriel Prado faz o golaço, eu que estava assistindo o jogo, pensei, pronto, o Inter agora imprime essa pressão inicial e nessa pressão inicial mesmo, o Inter já vira o jogo. Dava muito na cara que era isso que ia acontecer, porque nos primeiros 15 a 20 ali, minutos do segundo tempo, dentro desse início, o Inter botou uma pressão violenta para cima do Sport, uma pressão agressiva. E eu pensei que nesse início mesmo o Inter ia conseguir reverter, mas como é natural no futebol, todo o abafa ele não dura por muito tempo, porque o abafa cansa, né? Marcar em linhas altas, jogar o tempo inteiro em transição, isso cansa. E o Inter, óbvio, tentou, fez o que pôde, conseguiu fazer o seu gol, né, numa boa saída individual ali do Gustavo Prado, mas não conseguiu converter em mais gols. Criou chances, criou volume, mas não conseguiu converter em gols. Passada essa pressão, o jogo se equilibra novamente. E outro fator, cansaço. Os jogadores foram cansando e foram feitas trocas. E essas trocas não foram tirar um reserva para colocar um titular que estava sendo poupado. Tirou um reserva para colocar, por exemplo, um menino da terceira, né, que está ali na terceira prateleira, na quarta prateleira do elenco. Legal dar essa rodagem nesse tipo de jogo, fora de casa, às vezes para poupar o pessoal, mas não foi efetivo para a vitória. Entrou um menino chamado, por exemplo, o Luiz Otávio, volante, né? Aí depois ainda teve a expulsão do Ronaldo, teve, acho que é Iago, acho que é um ponta, me corrija se eu estiver errado, que entrou também um menino. Dificilmente vão resolver o problema ali na hora. E isso hoje não foi eficiente, não foi efetivo. Geralmente eu elogio, né? Porque as trocas do Inter surtem efeito. Hoje não foi o caso. O Inter fez as trocas, não conseguiu sustentar e daí o jogo foi ficando feio, gente. Foi ficando feio. Eu falei lá no TikTok que quem não assistiu o jogo ganhou, né? O jogo empatou, mas quem não assistiu foi quem ganhou. Porque o jogo realmente foi bem ruinzinho, ficou bem aquém tecnicamente. Claro, um jogo chuvoso, o Inter com reservas, né? Um jogo bem combativo, o Sport está muito pressionado na tabela, então se tornou um jogo bem físico. E depois da expulsão, então, aí o Sport tentou ir para a Bafa para tentar vencer o jogo, também não deu conta. Então, assim, o que fica de mensagem para o Inter? Acho que o jogo nem é tão importante. A gente precisa falar sobre a mensagem que fica para o Inter nesse jogo. Quando eu fiz um vídeo lá no início sobre onde eu achava que o Inter ia nesse Brasileirão, eu coloquei o Inter na prateleira junto com outros 3 times como candidato ao título. Pelo desempenho, por dar continuidade no trabalho do seu treinador, pelo estilo de jogo, pelo elenco, um elenco bom, né? Na verdade, no Campeonato Brasileiro, a verdade tem que ser dita. O Inter não é mais candidato ao título. Essa é a verdade. O Inter, nesse tipo de jogo, onde o Inter perde pontos para times como o Sport, o Inter deixa uma mensagem clara de que não conseguiu e tudo certo, o calendário é difícil, tem suspensão, tem lesão, a gente entende. Mas nesse tipo de jogo, quando o Inter deixa pontos dessa forma, principalmente, quando realmente não consegue ganhar do time inferior, bem inferior como o Sport, o Inter deixa clara a mensagem de que não vai conseguir competir, por exemplo, com o Flamengo, que ganha sempre em casa e dificilmente perde fora, ou ganha ou empata, ou ganha ou empata. Então esse tipo de campanha demonstra que o Inter daqui a pouco, claro, não vai ficar lá nessa zona de baixo da tabela. Daqui a pouco provavelmente acelera, tem um time muito bom, mas o Inter deixa claro que não vai conseguir remar essa maratona toda que é o Brasileirão. Isso frustra seu torcedor, não tem como dizer que não. Eu não torço pro Inter, mas eu vejo os torcedores dizendo que esse ano é o Brasileiro. Lá no início os torcedores falavam, não, esse ano é o Brasileiro. Porque às vezes os outros times dividiam as atenções e o Inter focaria nessa competição. Mas não aconteceu, não está acontecendo. O Inter não consegue, o Inter patina contra times menores. O Inter faz ótimos enfrentamentos contra Palmeiras, como já fez dentro da sua casa mesmo que perdendo. Fez um grande enfrentamento contra o Flamengo na estreia do Brasileirão.
mas o Inter não consegue. Fora de casa e contra times pequenos, o Inter patina. Aí, claro, foi contra o Botafogo, teve que abrir mão, né? Botou time reserva, tomou uma lambada também. Então, no Brasileiro, e falando somente de Brasileirão, eu não sei como o Inter vai ir na Libertadores da América, não sei como o Inter vai ir na Copa do Brasil, que tradicionalmente não dá muita bola, mas no Brasileiro, fica quem? A gente sabe, a gente olha para a tabela, a gente vê, a distância está longa, é difícil comer todos esses pontos e aqueles times que estão lá em cima pararem de pontuar. Essa é a minha visão. Acho que o Inter, com esse tipo de resultado, passa uma mensagem, mesmo que não queira, para o seu torcedor, de que o brasileiro vai ficar difícil. Vamos virar a página? Vamos para os próximos compromissos do Colorado das Glórias? Vamos lá. O Inter pega na quarta-feira, aí sim, vou guardar um tempinho para falar desse jogo. O Inter, na quarta-feira, enfrenta o Bahia dentro da sua casa. Esse é o jogo da semana, meu amigo. Esse é o jogo da semana. O Inter encaminhou lá contra o Nacional, quando venceu, fora de casa, 2-0. Belo jogo. Quis mais do que o Nacional naquela ocasião. Mas esse jogo, meu amigo, muito cuidado com essa partida. O Inter, acho que hoje é um time igual ao Bahia. O Inter não é melhor do que o Bahia, na minha visão, em questão de desempenho. Os 11 que o Inter tem disponíveis hoje, contra os 11 que o Bahia tem disponível para quarta-feira, olha, gente, é páreo duro. E quando o jogo é duro, quando o jogo é um enfrentamento tão igual como eu julgo ser, tudo pode acontecer. E um detalhe pode resolver a partida. O Inter tem um empate dentro da sua casa como vantagem. Então o Inter é franco favorito à classificação, porque depende só desse empate, né? Só que se deixa escapar, se sai perdendo, se toma esse gol no início, o Inter pode se complicar. Então, olho abertíssimo para esse jogo contra o Bahia. Muito faro fino para, assim, ó, atenção total aos seus jogadores, que a torcida lote o Beira-Rio, porque vai precisar. É jogo duro. Não vejo um jogo fácil contra o Bahia, nem mesmo para o empate. O empate deixa o Inter mais tranquilo para começar a partida, porque assim, o Inter já começa classificado, mas é jogo duro, é jogo duro. Quarta-feira, 7 horas da noite, um jogaço. No domingo, se tudo der certo, já classificado, o Inter enfrenta o Fluminense também dentro da sua casa. Depois de uma semana toda fora, o Inter foi pro Ceará, não, o Inter foi para Santa Catarina, onde foi o jogo contra o Maracanã, não foi lá em Maracanaú, no Ceará. Foi em outro local e depois viajou para o Nordeste para jogar contra o Sport, então o Inter não visita Porto Alegre, né? Não visitou Porto Alegre nessa semana. E agora volta e faz uma semana toda em casa. Enfim, olha, esse jogo eu acho que é bem propício pro Inter, tá? Acho que o Inter é bem favorito para esse jogo. O Fluminense está meio bagunçado. O Inter, se vier classificado, acho que o Inter é bem favorito. Agora, se vier, de repente, com algum contratempo ali na quarta-feira, pode vir sem confiança, a torcida protestando, enfim. Mas acho que o Inter faz o seguinte, tá? Eu acho que, na minha visão, o meu pitaco já fica aqui. Acho que o Inter empata com o Bahia, se classifica e vence o Fluminense. A tendência é que o Fluminense seja um jogo bem mais fácil, bem menos tenso aí. E aí, o que vocês acharam do retrospecto? Qual que é a visão para a próxima semana? Acha que o Inter vai chegar? Acha que o Inter vai patinar nesses confrontos? É colorado? É gremista? Torce para qualquer outro time? Deixa o teu comentário, se comunique comigo para que eu possa me comunicar com vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e me ajudem aí nessa empreitada que é o Guilherme Capão na Rede. Feito, pessoal, até mais!